Fala galera, pílula de hoje é de romantismo. Vamos que vamos, vocês observam aí nessa imagem dois exemplares belíssimos do que é o romantismo. Essa obra expressiva, sentimental. Em cima você tem uma pintura que representa uma obra nacional brasileira e embaixo a liberdade, obra francesa, que passando o slide vocês observam algumas características básicas do romantismo a partir dessas imagens. Lembrando que a nossa preocupação vai ser principalmente literária, com a literatura romântica. Quais são as características mais básicas, fundamentais e gerais do romantismo? Subjetividade, ou seja, preocupação com o que o eu lírico, o autor sente, principalmente o eu lírico, no caso. O sentimentalismo, a busca pela representação dos sentimentos desse eu. E a liberdade formal, ou seja, não há uma obrigatoriedade de se escrever conforme formas clássicas e consagradas, tal qual o soneto. E na poesia romântica brasileira, você vai observar três gerações fundamentais. A primeira geração da poesia ficou conhecida pelo seu nacionalismo ufanista e seu indianismo, ou seja, a sua busca por representar a natureza de modo idealizado, por isso ufanista, e o nacionalismo por estar trabalhando de maneira nacionalista para a construção de uma identidade nacional. Lembrando que essa identidade nacional idealizada, isso por conta do contexto histórico de independência do Brasil nesse momento. E o indianismo é essa busca por representar o índio, né, a figura do índio como um herói nacional, também idealizado. E os principais expoentes dessa primeira geração são Gonçalves Dias, famoso por escrever a canção do exílio, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, exaltando a natureza, a fauna e flora brasileira. E também outro autor consagrado é Gonçalves de Magalhães. A segunda geração, posterior a essa primeira, é a geração ultrarromântica, conhecida pelo ultrarromantismo, na qual chegam ao ápice esses valores românticos de subjetividade, sentimentalismo e liberdade formal. De que maneira? Com o egocentrismo aflorado, essa busca por encontrar dentro do eu, dentro dos meus sentimentos, o que eu vou escrever, a minha inspiração poética. E nessa geração vai ficar famosa pelo mal do século. Esse mal do século vai estar tanto relacionado à tuberculose quanto à depressão. Eram poetas, eram autores muito preocupados com os seus sentimentos e sentimentos negativos. Por isso, o escapismo, essa busca de fugir dessa realidade perversa, essa realidade problemática, esse escapismo que se materializa no locus horrendos, que é observar o local à minha volta de maneira tenebrosa, de maneira mórbida. Você vai ver a morte, o suicídio, problemas assim tenebrosos dessa maneira, sombrios, sendo retratados. Porque se o local no qual o local no qual eu estou vai refletir os meus sentimentos. Esse era o pensamento desses grandes expoentes. Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu são os nossos principais expoentes do ultrarromantismo. E posterior ao ultrarromantismo você vai ver o condoreirismo, meu favorito, a terceira geração romântica. É uma chamada geração engajada. Essa geração, a terceira geração romântica da poesia, vai se preocupar em estabelecer críticas sociais. Por exemplo, a questão da escravidão, vão defender fortemente a abolição da escravidão no Brasil. E você vai perceber já uma certa objetividade em suas obras, uma obra engajada que sai do eu, portanto, é uma obra de transição para os movimentos literários posteriores. No caso, a gente pensa muito no realismo, no naturalismo, principalmente, também no parnasianismo. E o nosso principal expoente vai ser Castro Alves, o famoso poeta dos escravos, com sua grande obra Navios Negreiros, na qual ele aborda de maneira belíssima, fantástica, todos esses ideais da terceira geração, que se distanciam um pouco do inicial e fundamental das características de subjetividade e sentimentalismo do romantismo. É isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Acompanhe o LongoCast nas redes. Valeu!